E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Talvez seja uma surpresa para alguns, mas eu voltei, né, finalmente a dar aula para vocês aí no terceiro ano, tá bom? O professor Flávio agora, ele é o professor de filosofia e sociologia de vocês, e eu retomei então, né, com nossos conteúdos aí de história, beleza? A partir de agora, né, nós vamos ter esse contato aí apenas pelas videoaulas, tá bom? Mas os grupos do WhatsApp continuam a mesma coisa. Como não vai ter pelo menos aquele contato ali direto que a gente tinha pelo Google Meet, então as dúvidas, qualquer tipo de coisa que vocês queiram, tá? Saber, propor, podem mandar aqui nos comentários do vídeo no YouTube e também, tá? Lá no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Para o pessoal também que está vindo assistir presencialmente, é uma boa, tá? Assistir as aulas aqui pelo YouTube, porque serve de revisão, vocês podem tirar uma dúvida, algo que vocês não entenderam, vocês podem estar voltando aí e lendo, beleza? Então vamos seguir lá. Essa primeira semana, na verdade até o dia 27, né, que é quando vocês vão realizar a prova de bloco de história, vamos trabalhar aí essa retomada de conteúdo sobre a crise de 29, tá bom? Mas a partir disso aqui a gente vai estar entrando, tá, com a Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra Fria e vamos voltar aqui para Goiás, né? Goiás e Brasil, para a gente poder estar estudando um pouco sobre o que foi o período de Getúlio Vargas, beleza? Então vamos lá. A crise de 29 é um dos importantes, tá, meios para a gente entender como vai acontecer a Segunda Guerra Mundial. Lembra, né, que o nosso conteúdo agora do terceiro bimestre é a Segunda Guerra Mundial? Então, estamos voltando aí com a crise de 29, porque ela é inserida como um dos fatores que vai gerar esse conflito, que é saber, né, mundial, o maior conflito armado que já ocorreu na história da humanidade. Beleza? Então, vamos dar início aí a esse conteúdo, tá? Podemos entender a questão aí da crise de 29 a partir, né, de três perspectivas. O fator que vai iniciar, né, o que vai gerar essa crise, o próprio período de 29, né, como que foi, o que aconteceu, e os anos que vão se seguir, né, a partir desse colapso, dessa crise econômica que vai afetar o mundo inteiro, beleza? Podemos perceber então, né, que um dos fatores que antecedem a crise de 29 é justamente o pós-guerra. Não como se o pós-guerra fosse o principal fator disso, mas a partir do pós-guerra vai acontecer muitas coisas no mundo, né? Grandes transformações. Todos devemos lembrar que um grande evento que tem uma perspectiva de mudar as sociedades no mundo inteiro, né? Ela consegue abalar as estruturas e mudar a perspectiva, tanto econômica quanto social e até mesmo cultural. Os abalos, né, causados pela Primeira Guerra Mundial vão repercutir no mundo inteiro e vão mudar muitas coisas, principalmente a questão do eixo econômico, certo? A partir da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos finalmente ele vai se emergir como sendo a maior potência, né? Ela vai sair como sendo a grande, vitoriosa, e é justamente por conta desse otimismo que vai ter, é que vai começar a criar ali os fatores que vão fundamentar, ou seja, que vão fazer surgir a crise, né? O colapso aí da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, tá bom? Então, ok. O pós-guerra, tá bom? Vocês, né, já estudaram aí o conteúdo da Primeira Guerra Mundial. No nono ano de vocês, né, no finalzinho do ensino fundamental, vocês também estudaram sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, como eu já fiz essa introdução, o fim da Primeira Guerra Mundial ela vai trazer um bom sentimento para as pessoas. Porque veja só, mesmo que a Europa tenha sido o país foi principalmente abalado, né, devido a essas consequências da Primeira Guerra Mundial, quando acaba a guerra, as pessoas ficam felizes, né? Porque veja só, muita gente morreu, algumas cidades foram destruídas, né? Aquele tipo de investimento que o país tem, que é feito para a educação, para a saúde, né, para a segurança pública, ele acaba sendo totalmente desviado para quê? Para financiar guerra, certo? A partir desse momento, então, que a guerra acaba, as preocupações se tornam a ser outras, certo? Então, o dia a dia,
a normalidade volta, né, a funcionar. Só que, como eu disse para vocês, o mundo, né, depois de tal catástrofe como a Primeira Guerra Mundial, não é mais o mesmo. E da mesma forma é com a Segunda Guerra Mundial. Depois que a Segunda Guerra Mundial acaba, grandes transformações também começam a afetar o mundo inteiro, ok? Então, olha só, com o final da Primeira Guerra Mundial, vai surgir, né, um otimismo. As pessoas vão pensar que finalmente, né, as grandes potências se acalmaram e agora eles podem voltar para um crescimento endógeno, que é o quê? O crescimento, né, dentro dos países, o crescimento dentro das cidades, né, e deixar um pouco esse conflito aí de lado, tá bom? A Europa ainda vai estar com as pernas, né, meio quebradas aí devido a todo o investimento que eles fazem na guerra. Mas, né, enquanto a Europa ali ainda está andando meio que mancando, os Estados Unidos ele conseguiu emergir como sendo, né, o grande vitorioso aí da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Principalmente porque ele, né, vai financiar, não financiar, mas ele vai exportar muitos produtos, né, além de armamentos, além de comidas. Eles também vão enviar soldados, né, para poder ajudar a Inglaterra. Então, a gente percebe que os americanos, eles participam da guerra, mas eles não sofrem com isso porque o conflito não chegou ao seu território, entendeu? Ele foi como se fosse um participante externo que chega no final ali e, né, consegue mostrar um pouco do seu poder. Olha que interessante, né? O desfile dos soldados aqui após o fim da guerra, né? Aquele sentimento, caramba, finalmente acabou aquilo. Quantas famílias, né, não perderam membros importantes? Então, mesmo, né, que houvesse aquele sentimento de luto, de perda, as pessoas ainda estavam contentes porque acabou a guerra, tá bom? Claro que esse lado comemorando aqui é principalmente dos vitoriosos, né? A Alemanha ela vai ser a principal culpada pela Primeira Guerra Mundial e é justamente por isso que ela vai receber, né, a maior punição, certo? A maior punição que a Alemanha vai receber é o Tratado de Versalhes, né? Vai ser documentado aí, né, no Tratado de Versalhes, sendo ela responsável pela Primeira Guerra Mundial. Sendo assim, é estabelecido, né, uma série de punições que, além de ter que pagar indenizações aos vencedores, os países né, que são os países da Tríplice Entente, eles vão ter que reduzir o tamanho do seu exército, né? Vão perder colônias, vão perder territórios. E justamente foi esse o motivo que eles iniciaram a Primeira Guerra. Eles queriam expandir o seu território, eles queriam expandir, né, a sua área de poder. Eles queriam ter participado ali daquela partilha da África. Eles gostariam, né, de ter basicamente quase que os mesmos direitos que a França e a Inglaterra tinham. Mas por que isso acontece? Isso é uma história muito antiga, né? A Primeira Guerra e tal não acontece de um dia para o outro. Era um sentimento meio que amargurado. A Alemanha e a Itália, eles foram os últimos países a se unificarem na Europa. E por conta, né, dessa unificação de um Estado bem tardia, eles ficaram de fora da partilha da África, a questão da industrial deles também, né, e a questão do mercado, foram outras coisas que aconteceu de forma tardia. Não que, industrialmente falando, a Alemanha fosse uma potência fraca, mas outros países, né, já haviam tomado esse pioneirismo antes, ok? O problema foi que a Alemanha, né, já era uma grande potência e ele queria reforçar essa identidade, né? Ele queria expandir, né, a Alemanha, eu falo ele, né, mas o território alemão aí estava com aquele desejo de expansão, né? E eles não queriam abaixar a cabeça diante de outras potências europeias, né? Personificadas aí na figura da Inglaterra, né, que foi o maior império, na verdade, né, nessa época que ainda era o maior império, né, da Terra, ocupando cerca de 1/4 do território, pessoal. E a França também, né, outra grande potência. Então, as punições que a Alemanha vai sofrer após a Primeira Guerra Mundial é algo que vai prejudicar muito ela. Vocês podem notar aqui, né, nesse textinho, vocês podem até pausar e poder anotar aí, porque é coisa que vai cair, né, na provinha de blog de vocês. Essa indenização que a Alemanha foi obrigada a pagar,
ela só foi quitada em 2010, há 11 anos atrás, ou seja, há quase 100 anos, né, do término da guerra, ok? Inclusive, essa punição que a Alemanha vai receber, de ter que pagar, de ter que indenizar os vencedores, de diminuir o seu território, de diminuir o seu exército, vai criar um sentimento muito ruim ali para o povo alemão, né? Eles vão se sentir meio que humilhados. Além disso, né, mais do que esse sentimento, eles vão entrar em uma crise econômica muito ruim, né? Principalmente porque o mundo vai estar em uma crise econômica causada posteriormente pelos norte-americanos. Então junta, né, todos esses problemas, toda essa crise, né, porque a crise de 29 é uma crise social e humanitária também, porque pessoas vão morrer de fome, pessoas ricas e milionárias vão se matar. Então, né, os alemães vão juntar tudo isso que tem, vão confiar, né, em um líder extremamente nacionalista e vão cair no golpe do nazismo, né, causar todos aqueles terrores e maldades que a gente conhece e, né, em consequência disso, gerar a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, pessoal. Que lindo, né? O sonho americano. Olha que legal. Os Estados Unidos, ele é o país das oportunidades, né? Viver o sonho americano, onde você pode ir trabalhar, investir no seu sonho e se transformar em uma pessoa rica, feliz, né? Com sua propriedade, com o seu negócio, com a sua família, né? Podendo comer tudo que vocês querem comer, podendo ter todos os produtos eletrodomésticos, podendo ter carro, né? Viver o sonho americano, certo? E olha só, os caras realmente viveram o sonho, gente. Os Estados Unidos, desde o processo de unificação deles, que ocorreu ali no final do século XVIII, não o processo de unificação, o processo deles de independência, né? Gerou uma identidade nacional de um povo meio unido ali que estava a fim de crescer, sabe, de se expandir. Tanto é, né, que depois que eles conseguem a independência da Inglaterra, eles começam a expandir o seu território. Porque, para quem não lembra, o território, né, norte-americano, estadunidense, era apenas as 13 colônias que ficavam ali no litoral, certo? Ali do lado leste ali, do território que a gente conhece hoje. Então, eles vão calmamente começar a sua marcha para o oeste. O que isso significa? Na época, aquele território ele era ocupado pelos franceses, era ocupado pelos espanhóis e ocupado pelos povos indígenas, né? Os americanos, os estadunidenses, né? Eles vão comprar o território que pertence à França, vão comprar esse território de Napoleão, beleza? Porque Napoleão, né, não tinha interesse em colonizar ali, ele estava expandindo o seu território através das guerras napoleônicas, né, acontecendo na Europa. Então, Napoleão topou e vendeu grande parte do território que hoje é os Estados Unidos para os estadunidenses, tá bom? Os Estados Unidos depois vão entrar em conflito contra a Espanha, vão aumentar o território deles mais ainda, e toda vez que eles iam fazendo isso, eles iam expulsando os índios e mandando eles cada vez mais para o oeste. E nisso, os norte-americanos, né, os estadunidenses, eles iam levando o progresso, né, a modernidade. O que isso significa? Onde, né, haviam as comunidades indígenas, eles iam destruindo tudo, mandando e matando muitos indígenas, né, e ia levando o quê? A estrada de ferro, certo? E também iam estabelecendo o quê? Novas cidades, certo? Novos assentamentos. E com isso, eles começaram a se especializar aqui, em produção agrícola, começaram a se especializar na industrialização, certo? Começaram a fazer investimento tecnológico, investimento na educação, certo? E com isso, eles vão começar a criar uma indústria que consegue abastecer o mercado interno e também consegue né, exportar o excedente desses produtos para outros países, tá bom? Rapidamente ali, né, a gente pode até considerar isso rapidamente, os Estados Unidos ele começa a ter uma economia forte, uma economia estável, certo? E com isso começa a lucrar, começa a criar fortuna, começa a ter pessoas, né, muito influentes, muito ricas já. Eles vão fazendo tudo isso de uma forma bem isolada, beleza?
Né, vão se especializando. Lembra que eles estão investindo na industrialização, investindo na estrada de ferro. Por quê? Eles conseguem, né, criar rotas de comércio, o transporte fica rápido, entenderam? E com isso, né, vai se transformando nessa potência, mais quietinhos. Quando chega então a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, ele vai ter uma indústria muito forte. E com isso eles começam a exportar muita coisa, né, para a Europa que estava em guerra. E depois que a Europa, né, tá bem machucada ali da guerra, eles continuam vendendo muita coisa para eles e com isso, né, ganhando sempre muito capital, muito dinheiro. É o auge do capitalismo ali, pessoal. O PIB do país só ia aumentando, só ia dobrando de tamanho, ia criando muita fortuna e muito investimento. Gente, era um trem absurdo, tá? Esse sentimento de euforia aí norte-americano vai fazer com que muita gente migre para a Europa, muitas empresas também, ou muitas empresas migrem para os Estados Unidos, que os Estados Unidos também vão começar a conquistar outros mercados, além de ter, por exemplo, o Brasil como um dos principais parceiros econômicos. Eles também ali vão começar a dominar os mercados europeus, porque a tecnologia deles, as invenções são coisas que estão no top, entenderam, pessoal? Um país que começa a investir em ciência, né, começa a investir em tecnologia e industrialização, né, não tem outro destino que não seja, de certa forma, a prosperidade. E foi justamente esse protagonismo que os Estados Unidos têm que vai garantir ele, né, se tornar aí a maior potência do mundo, certo? Então, vamos aí, né, viver o sonho americano. O que que isso significava? Após, né, a Primeira Guerra Mundial, então, vai ter esse otimismo que cria esse sentimento, né, esse clima de euforia econômica de um crescimento sem fim, tá? Vai ter um crescimento do mercado de ação, entendeu? O banco vai começar a fazer muito empréstimo para as pessoas. Vamos supor que você queira abrir um negócio, né? Você ia, falava lá com o funcionário do banco, ele achava a sua proposta interessante, te dava o dinheiro, o capital necessário para você investir, né? Vamos supor que a pessoa gostaria de, sei lá, uma pessoa que cozinha muito bem, faz bolos, faz pães, faz tortas, né? O cara do banco lá acha a ideia interessante e empresta para ele o dinheiro para ele começar o negócio dele. Entenderam? E isso aí é apenas um pequeno negócio. O banco dava muito, mas muito dinheiro, pessoal, para os grandes capitalistas ali, ó, dono das indústrias, tá? Dono das grandes empresas, para eles continuarem investindo e expandindo o quê? A sua produção, tá? Expandindo o número de funcionários, expandindo, né, a sua receita, a sua economia e melhorando, né, e crescendo cada vez mais o país, certo? Na década de 20, pessoal, essa expectativa era de que o mercado e as ações e a bolsa ia sempre crescer, tá? E a gente tem que entender que o mercado, não o mercado, as economias já viviam uma perspectiva globalizada, tá? O mundo estava cada vez mais conectado comercialmente, economicamente, politicamente, entenderam? E durante um tempo, pessoal, o resto do mundo também vai surfar nessa época. Mesmo depois, né, logo ali uns 5, 6 anos depois da guerra, até a Europa mesmo também estava vivendo essa perspectiva de crescimento econômico. Estava melhorando um pouco a situação, tá? Só que isso não foi o mesmo para a Alemanha, porque a Alemanha estava arrasada, né? A Alemanha estava numa bad muito grande. Por quê? Eles tinham que pagar os custos da guerra, não poderiam ter o exército, né? Perderam território e tipo assim, o dinheiro que eles tinham que pagar, né? O valor que eles tinham que ressarcir os outros países pela guerra, tinha que ser em dinheiro, vamos dizer assim. E a Alemanha, ela exportava, né? Maquinários, tratores, etc. E eles não conseguiam trocar esses produtos para poder abater um pouco dessa dívida. Ou seja, eles tinham que vender aquilo, ter o capital e fazer o pagamento, tá? E nisso, outros países também já estavam produzindo esse tipo de tecnologia, tá? Mas ok, a situação estava ruim, mas não muito ruim ainda na Alemanha. Nada tão ruim, né, que não pudesse piorar, certo?
Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos, né, como eu falei para vocês, o comércio estava muito globalizado, estava tudo conectado. As empresas norte-americanas ali, elas possuíam ações em bolsas de valores do mundo inteiro, entendem? Então não é somente aquilo, de algo bem localizado, regional. Havia uns investidores de empresas americanas da Europa, talvez até brasileiros, tá? Havia investidores de indústrias, empresas europeias que eram de americanos, entenderam? É mais ou menos, né, as bases de como funciona hoje. Vale lembrar que os Estados Unidos, né, vive o auge do liberalismo econômico, beleza, pessoal? Olha, já na metade da década, muitos bancos, né, já davam indício de falência. Por quê? Como que o banco vai dar indício de falência? Se ele faz um empréstimo, o banco tem que receber o dinheiro de volta, certo? O banco deixa de receber o dinheiro se a pessoa que ele fez o pagamento, né, ou se a pessoa a quem ele emprestou esse capital deixa de pagar. Então, quando isso acontece? Se ele empresta dinheiro a um produtor rural, ele deixa de receber esse dinheiro quando o produtor rural produz algum tipo de colheita e ele não consegue vender, tá bom? É uma base, é uma lógica. Então, muitos bancos, né, já davam indício de falência porque o dinheiro que eles haviam emprestado eles não recebiam e alguns outros motivos e por aí vai. Mas nada, né, que abalasse aí o otimismo da galera. Até que, em agosto de 1929, os bancos, né, já perceberam que o trem estava absurdo. Aqueles bancos menores que estavam declarando falência, né, mostravam um sinal de que uma bomba ia estourar. Então, eles pensaram, cara, beleza, os bancos pequenos, né, eles que lutem aí, né? Mas o dinheiro que a gente emprestou, a gente precisa pegar de volta. Então, o que eles fizeram? Os bancos haviam emprestado, pessoal, muito dinheiro. Havia feito muito empréstimo, beleza? E eram juros normal, né? O juro normal do banco, né? Então, o que acontece? O banco pensou, cara, todo mundo aí pode se lascar que seja, mas o banco tem que continuar o quê? Se não for lucrando, tem que continuar existindo, né? Mas a lógica do capitalismo é que tem sempre que continuar lucrando. Então, né, para os grandes bancos também não falirem, o que eles fazem? Eles fazem uma manobra protetiva e decidem, então, aumentar os juros daqueles empréstimos. Foi muito interessante, olha só. Ao som de extra, extra, algo bastante inusitado para a época, né? Os locutores informaram que a Bolsa de Nova York caía mais de 30%. Pessoal, para a maior economia do mundo, para o país, né, que mais possuía capital, que tinha um PIB gigantesco, né, que tinha a principal bolsa de câmbio ali, bolsa de valores, que era de Nova York, né, cair 30%, pessoal, é uma coisa absurda, absurda, né? Olha ali, para poder conter o pânico, né, dos mais de 1.000 membros de Wall Street, foram mobilizados mais de 400 policiais. Em 36 horas, a General Motors perdeu 22% de seu valor de mercado. E dentro de 2 dias foram noticiados 11 suicídios pelos jornais escritos. Como assim suicídio? Gente, pense você, né, um grande capitalista, dono de uma grande indústria, de uma grande empresa, com milhares de funcionários, né? A gente tem que imaginar o quê? Uma pessoa, ela pode ser milionária, certo? Milionária, né? Vamos pensar aí o Jeff Bezos, né? O cara é bilionário. Só que você acha que ele vai, sei lá, abrir o internet banking dele, vai olhar em saldo, vai perceber que lá tem bilhões de saldo? Não, não é assim. O dinheiro, né, de um milionário, de um bilionário, não é aquele dinheiro palpável, sabe? Que você consegue ver e tocar. É um dinheiro que simboliza o quê? Uma especulação daquilo que representa o quê? O capital dele, né? Por exemplo, o dono do Facebook, né? O dono do Facebook, ele não tem grandes coisas palpáveis, como por exemplo, uma empresa estatal como a Petrobras, certo? Que você consegue ver o maquinário, as refinarias, os funcionários. O dono do Facebook possui
um servidor, ou melhor, milhares de servidores pelo mundo, né? Mas tudo aquilo que vale bilhões, na verdade, é algo digital, é algo que está na internet, entenderam? Então, como que você mede o dinheiro e a fortuna dele? Através do quê? Da importância que aquilo que ele possui representa, né? Simplesmente uma rede social que contém milhões de bilhões, né, de usuários no mundo e eles conseguem roubar suas informações todos os dias. Então, obviamente, que uma rede social como essa é algo extremamente valiosa, né? Para pensar nisso aí. Então, o que significa? O dinheiro, né? Essa fortuna, esse valor de mercado, ele está relacionado com o mercado, né, especulativo, entenderam? Então pensa só, muitas pessoas, né, podiam ser sim milionárias, donas de empresas milionárias, mas eles tinham o quê? Muitos gastos, né? Lembra que eu falei para vocês que eles estavam sempre investindo para poder crescer e eles tinham que pagar funcionário, se fosse uma empresa de, sei lá, metalúrgica, eles precisavam, né, da matéria-prima, precisavam de transporte, precisavam pagar pessoas. Então pensa você imaginar que todo o capital de uma dessas indústrias estava investido. Quando a bolsa de valores quebra e as ações dessas empresas quebram e todo o dinheiro que você tem quebra e você não tem mais receita para poder cobrir isso, o que o banco faz? O banco não vai sofrer. Melhor, ele sofre, né? Mas ele vai te fazer pagar tudo que você deve, né? Então o banco, nessa medida protetiva, né? Se você não dava conta de cobrir o seu empréstimo, meu amigo, você estava lascado. Então pensa, né? Você dorme milionário, vivendo o sonho americano que você tanto lutou, que os seus pais tanto lutaram, né, para poder conquistar aquela empresa, para você se tornar um magnata, tudo acaba o quê? Ruindo. Tudo acaba caindo. E da noite para o dia, você deixa de ser um milionário e se torna uma pessoa que está devendo milhões para o Banco dos Estados Unidos. Tá? E foi esse desespero aí que levou muitas pessoas a suicidarem. Beleza? Né, gente? A situação é pai. Então, uma das consequências, né, da crise de 29 é que, mais do que apenas uma crise financeira, vai haver uma crise social e humanitária. Por quê? Porque além do PIB cair para metade, né, do que ele era antes da crise, as pessoas perderam seus empregos. Então, pensa só, a partir do momento em que vivemos em sociedades industriais, sociedades onde o núcleo urbano é bem maior, né, do que o núcleo rural, a gente passa a perceber que as pessoas habitam mais em cidades do que no campo. Logo, a gente tem que pensar, do que a pessoa precisa para sobreviver? Precisa de comida, né? Precisa de água, precisa de um lar para morar e um monte de coisa, certo? Como que uma pessoa vai produzir comida se ela vive na cidade? Na cidade a gente consegue plantar arroz, feijão, a gente consegue cuidar de gado, de ovelha, de galinhas, né? Fica meio difícil. Então, se a pessoa perde o emprego, ela perde 100% da chance que ela tem ali de poder comer, né? De poder comprar comida. Porque nas cidades não produzem comida. Na cidade você trabalha em outros setores para poder comprar a comida que é produzida no meio rural. Entenderam? Então, quando as pessoas perdem o emprego, vai gerar essa crise social e humanitária, que as pessoas vão entrar em desespero, as pessoas vão passar fome, pessoas vão ficar desesperadas, vão entrar para o alcoolismo, pessoas vão se matar, pessoas vão abandonar famílias, sabe? Então, é um absurdo, gente. O trem fica tenso, o trem fica muito cabuloso. E nisso, né, mais de 5 mil bancos vão declarar falência. O que isso significa? Quando a gente vê aqui no Brasil, a gente tem algumas empresas, né, como Santander, como Itaú, como Bradesco, não necessariamente elas são brasileiras. Mas o que eu quero dizer com isso? Nos Estados Unidos até hoje tem uma coisa muito interessante, que são bancos locais. Ou seja, não são bancos que fazem parte de uma grande empresa, de um grande conglomerado aí, né, de empresas bancárias, aí, de bancos, quero dizer. Mas são bancos pequenos, entenderam? São bancos de cidades, são bancos, né, de algumas pessoas aí. E esses bancos vão declarar falência, né? E junto com isso, alguns outros grandes bancos também vão declarar falência.
E a expectativa, pessoal, é de ruína mesmo. Porque, pensa só, se você vive, né, numa média aí de, sei lá, você nem é tão rico, mas você nem é tão pobre, né? A economia do país nem é tão grande, mas também nem é tão baixa. Você acaba sofrendo com a realidade da sociedade que você vive, mas você está, né, mais ou menos aí andando no meio termo, certo? Só que, pense só, se você está andando nesse meio termo e você passa, né, pelo menos aí umas 3, 4 décadas somente subindo na economia, né, a partir do momento em que tem uma crise econômica e o seu PIB cai pela metade, entra em crise, entra em desespero, entenderam? Entra em colapso o sistema, tá bom? E esse é uma das críticas ao sistema capitalista, né? Porque dentro do sistema capitalista sempre ocorrem crises econômicas, entenderam? Nas próximas aulas, na verdade, na próxima aula, a gente vai ver o que alguns pensadores acharam sobre a crise econômica, beleza? Isso aí, pessoal. Na próxima aula, então, a gente dá continuidade, faz a correção das atividades e finaliza esse conteúdo aí de crise de 1929 para a gente entender um desses fatores aí que vão criar, né, que vai criar aí a Segunda Guerra Mundial, beleza? Como agora vocês estão assistindo essa videoaula pelo YouTube, né, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, eu não sei onde é que está o canal, e né, ligar aí o sininho e etc. E dar subscribe, beleza? É isso aí, pessoal. Bom estudo para todo mundo, beleza? Se tiverem dúvidas, se tiverem alguma coisa a acrescentar, a comentar, a reiterar, a corrigir, lança braba aí, beleza? Nossas aulas são um ambiente de discussões, beleza? A gente está aqui com o propósito de aumentar o nosso aprendizado. Eu tenho certeza que tem grandes discussões que podem surgir daqui. Podem mandar lá no WhatsApp, como também, tá? Se quiser, no comentário aí, beleza? Muito obrigado a todos, gente.